Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom dia, dia abençoado. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder uma oportunidade, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo falaremos sobre as eleições do Vasco da Gama, a política muito agitada. Vamos falar também sobre o jogo de ontem, Vasco da Gama e Caracas, grana entrando aí no Vasco da Gama, e vamos falar sobre a situação de reforços que podem chegar no Vasco da Gama, correto? Primeiramente, com relação às eleições no Vasco da Gama. Meus amigos, hoje tem reunião marcada. Os 5 postulantes a presidente do Vasco da Gama vão se encontrar em São Januário para poder verificar qual é o melhor formato para essas eleições. Junto com os 5 postulantes a presidente, os 5 poderes do clube também estarão presentes para a gente poder de uma vez por todas solucionar esse imbróglio. A tendência é que tenhamos aí eleições híbridas no Vasco da Gama. O Sérgio Frias e também o Levenciano já cogitam essa possibilidade aí. No entanto, o Mussa, ele quer melar as eleições do Vasco da Gama e ele não aceita eleições híbridas. Para ele tem que ser conforme ele quer, e a justiça determinou que as eleições no Vasco da Gama devem acontecer única e exclusivamente de forma online. Lembrando que ontem a própria empresa que o Mussa contratou veio a público uma matéria que foi feita pelo jornalista Pedrosa, lá dos Donos da Bola, afirmar que é muito temerário de se ter eleições híbridas porque o tempo é curto. Vamos aguardar aí para ver como que vai ficar. Meus amigos, com relação aí ao futebol do Vasco da Gama, o Vasco conseguiu passar de fase ontem frente ao Caracas. Valeu única e exclusivamente pela classificação, pelo dinheiro que entrou no Vasco da Gama. Cerca de 2.800.000 é muita grana aí para a gente poder arcar com os nossos compromissos, certo? Então foi muito bom esse dinheiro aí ter entrado no Vasco da Gama para poder pagar salários, fornecedores e arcar com os compromissos do cotidiano. Meus amigos, mas o Vasco da Gama jogou muito mal. A equipe do Caracas teve um jogador expulso. O Vasco da Gama jogou todo o jogo aí, o segundo tempo, praticamente a metade do segundo tempo, com 1 a mais, e o Vasco não conseguiu fazer gol. E pior, com 1 a mais, o técnico português ainda morreu com 3 zagueiros ainda em campo. O importante foi conseguir aí essa classificação. Agora é mudar o disco, é a gente pensar no Palmeiras. A nossa prioridade agora é conquistar pontos para a gente poder sair daquela zona ali de descenso do Z4.
né? O Vasco está na 16ª colocação, então é muito importante aí que o Vasco consiga assim fazer pontos aí contra a equipe do Palmeiras. O jogo que acontece domingo às 16 horas e vamos ver se o técnico Ricardo Sapinto vai efetivamente repetir esse esquema aí com 3 zagueiros, né? Se a gente vai chamar o Palmeiras para o nosso campo de defesa. Vamos aguardar para ver como que vai ser. Hoje aí os jogadores terão folga aí e amanhã eles se reapresentam normalmente para começar a preparação para esse jogo de domingo, certo? Meus amigos, com relação a reforços, ontem ficou confirmada aí a compra do Benítez, certo? Benítez é jogador do Vasco da Gama agora. O Vasco vai ter 15 dias para arrumar as garantias, para efetuar esse depósito junto à equipe do Independente. E a gente não vai ficar só por aí. Nosso time precisa de reforços. A gente tem até o dia 9 para poder correr atrás aí antes de fechar a janela internacional. Então é importante que a gente vá atrás de reforço. O Izon Guzman, o colombiano, essa joia aí, muito bom jogador. O Vasco da Gama teve a proposta aí refutada pelo Envigado, certo, meus amigos? Foi uma proposta de 150 mil dólares. A equipe colombiana só aceita vender o jogador, mas o Vasco vai fazer sim uma contraproposta para poder contar com esse jovem talento. Eu acho que o investimento vale a pena. É um jogador aí que de elite aí da seleção de base da Colômbia e que pode agregar muito ao Vasco da Gama, que tem até um estilo de jogo muito parecido aí com o argentino Conca, que passou aqui pelo Vasco da Gama, certo? Vale a aposta. E meus amigos, Eduardo Vargas foi oferecido para o Vasco da Gama, certo? O chileno. E é o seguinte, ele foi oferecido para o Vasco da Gama e para outras equipes aí do Brasil também, como o Corinthians, o Atlético Mineiro, e o Vasco da Gama corre atrás aí de um meia e de um goleiro. É uma negociação que é muito complicada porque tem a concorrência aí do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá com um aporte muito forte aí com relação ao BMG, que tem investido um dinheiro muito grande, mas a título de informação, esse jogador foi oferecido sim ao Vasco da Gama. Jogador que não está bem lá no Tigres, né? Que está com seu contrato terminando em dezembro, sendo oferecido aí para vários clubes no Brasil. Tá bom, meus amigos? Deixem aí nos comentários aí a opinião de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!